Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Set Point, o programa que virou um movimento, um projeto que fala de voleibol, liderança, construção e gestão de times e muito mais. Meu nome é César Feijão Benatti e eu tô aqui com meu brother Peter Bristotti. Tudo bem, irmão? Fala Feijão, fala galera, que prazer estar aqui nessa tela nova, nessa casa espetacular, mas continua aqui, ó, caderninho, caneta na mão, bora falar de voleibol e muito mais. É isso aí, a gente que estava num canal antigo, hoje estamos aqui no canal Ataque e Defesa, então quero fazer essa introdução agradecendo o pessoal da Tizan, através do Rafael, por acreditar no nosso projeto, por fazer o Set Point, um projeto que vai além das fronteiras do nosso outro canal, tá certo? E para esse primeiro episódio, nesse novo canal, a gente traz o técnico que é o maior ganhador do Minas Tênis Clube, que é um dos clubes mais tradicionais do Brasil. Então, sem mais delongas, seja muito bem-vindo, coach Nicola Negro. Nicola, fala, Olá, professor. Seja muito muito bem-vindo. obrigado pelo convite. É um prazer poder bater esse papo com vocês. Muito obrigado, professor, por aceitar o convite e bora lá, vamos falar de voleibol. É isso aí. Bom, a gente vai apresentar o coach Nicola Negro, que teve passagens por muitos clubes pela Itália, por outros países na Polônia, algumas seleções. Eu não vou ficar falando da lista dos clubes que o professor Nicola trabalhou, porque senão eu ia ficar aqui o episódio inteiro, A Peter gente tem que Bristotti. terminar o episódio A gente hoje. tem que terminar o episódio hoje. Agora a gente tem algumas restrições de horário, mas Nicola teve passagem por muitos clubes na Itália, da onde ele é natural, e de clubes na Romênia, na Polônia, seleções nacionais, né? Trabalhou na Turquia, trabalhou em outras seleções do México. Então, coach Nicola, muito obrigado primeiro pela participação aqui e nos conte aí como você começou nesse nosso esporte tão bonito e como você chegou nesse começo dessa sua carreira linda de técnico de voleibol. Primeiro de tudo, eu nasci e cresci em uma cidade que tinha um time muito importante de voleibol, Sisley Treviso, e depois, nel 1990, Itália ganha o primeiro Mundial em Brasil. Eu tinha 10 anos, estava na frente da TV. A- Até esse momento, o voleibol não era um esporte importante na Itália, pelo contrário, era muito, muito um esporte menor. Daí para frente, em vez, virou um esporte muito popular, muito amado. Eu tive sorte, na minha adolescência, de vir passar todo o melhor jogador do mundo em Treviso. Eh, Lembro toda a geração de Maurício, Tangi, Giovanni, eh, toda essa geração eu vi jogar na Itália, depois a sucessiva também, por fazer um exemplo. Aí comecei a jogar na base e jogava sia na escola sia in un clube de base. E depois, quer dizer, muito sinceramente, por lá que era a minha característica física, não tinha chance de chegar a alto nível. Eu queria viver o alto nível do voleibol. Tinha já a ideia de virar treinador e assim decidi muito jovem, com 19 anos, de começar a treinar. E daí começou meu caminho como assistente antes e depois como primeiro treinador. Maravilha. E vendo todos esses craques jogarem no Treviso e tantos outros craques que passaram por todos esses clubes da Itália, que sempre foi uma liga muito forte, você também teve contato e viu de perto muitos técnicos que foram grandes treinadores de voleibol passarem por esses clubes também. Quem que no seu começo eram suas referências como técnico de voleibol mesmo? Quem que você, quando você começou a trabalhar como assistente, começou a ter experiências como técnico, olhava e falava, poxa, eu quero ser como esse cara, quero ser como essa mulher, como treinador de voleibol. Quais eram as referências que você usou no começo de carreira? Então, por completar o que estava falando um momento atrás, esqueci de nominar Renan, Carlau, todos os Uhum, outros. uhum. En esos años, el campeón italiano era a NBA. Era todos los mejores jugadores del mundo jugaban ahí.
Una semana eu vedia Treviso contro Maxicono Parma de Renan Carlao, Stork. A semana depois era o Mensageiro Ravenna de Kirali Timmons. Uau! Todos os melhores passavam por aí, assim. Claro, era um moleque, mas isso me influenciou muito, claramente. Uhum. La que foram a minha primeira referência, quando eu comecei a treinar, era já uma outra época, eram 10 anos depois. Claro que o meu primeiro contato foram com treinadores italianos, e nesse período, al feminino, te posso dizer que minha primeira referência foram Bonita, que era o técnico da seleção italiana, Uhum. Barbolini, é um técnico que sempre admirei muito, Guidetti, que era muito jovem, mas já tenía una impronta muy clara del treinador que después fue. Y al masculino lembro por, porque lo seguí aquí in Treviso, Montali. Esos fueron los primeros referencias, primeros contactos. Después, claramente, tuve chance de comenzar a asistir a nivel internacional y tuve otra referencia también. Mas eso, principalmente, acho que esos fueron los primeros años a mi referencia. Tá bom de referência não, César Feijão Benatti? Quase nenhum treinador bom aí. Sim. Inclusive o Marco Bonito e o Barbolini são. O Bonita estava aqui nos Estados Unidos, a gente que está nos Estados Unidos, o Marco Bonita passou por aqui, né? Muito legal, muito bom. Nicola, essas referências, então, nomes tão importantes, né, técnicos de referência, e aí você começa a trabalhar como técnico e aí desenvolve uma maneira, uma filosofia própria sua, né? Então, tão vencedor, aliás, parabéns por uma carreira brilhante, uma passagem brilhante aqui pelo Brasil, muito inspirador mesmo ver você na lateral ali da quadra, junto com as meninas no time, praticamente jogando junto com o time, muito revitalizante para a gente como treinador ver o seu engajamento na quadra. Para mim, particularmente, foi inspirador. Eu queria te perguntar agora sobre a tua filosofia de trabalho. Quais são as pedras fundamentais, os pilares que você tem como treinador de voleibol? E mais especificamente, né, dentro da quadra, nos aspectos técnico-táticos, como é que você enxerga o jogo de voleibol? Como que você baliza o teu trabalho? E também fora da quadra, outros pilares que são importantes para você como técnico nos aspectos dos intangíveis, não é mesmo? Pode falar para a gente um pouquinho sobre isso? Claramente a mia primeira formação é italiana, cresci na Itália, a minha formação é italiana, chega da escola italiana que, como você provavelmente sabe muito bem, foi muito influenciada da a chegada de treinadores sul-americanos, in primis Velasco, sabemos, Velasco è un treinador que revolucionou a maneira de viver e de fazer o voleibol na Itália, introduziu o global. Até esse momento, estamos falando de metade dos anos 80, final dos anos 80, a escola italiana olhava muito all'Oriente, all'Asia, era una filosofia e una metodologia di trabalho molto improntata sul trabalho analitico, sul volume. Sabemos, conocemos a escola asiática. Uhum. Velasco, a chegada de Velasco e dos técnicos argentinos, depois em seguito brasileiro também, não esquecemos Bebeto também, um outro técnico que deixou uma marca muito importante nesse período na Itália. Se introduce il global e fue una grande rivoluzione. Así, yo crezo como entrenador ya con esa filosofía, con ese bagaje, ya comienzo a trabajar en la era del Rally Point System. Así es claramente un pasaje importante, storico también eso. Y crezo con esa filosofía. Después, en el tiempo, soy muito sincero, não é um segredo, se sabe, eu sempre olhei em particular modo a escola americana, ao estilo americano, e se fala que nada é por caso, e o que você falou desse ciclo Vicente do Minas, esses anos do Brasil,
esse estilo de jogo, essa filosofia de jogo vem da muito longe. Eu tive sorte, chance de trabalhar por 2 temporadas com Alicia Glass, nel 2011-12 in Polonia, a Tonsopol, ganhiamo a Liga Polonesa, e depois nel 13-14 disculpa, nel 14-15 in Conegliano. E esattamente 2014 è quando Estados Unidos ganha il Mundial, primeiro Mundial al feminino, e Alicia era a levantadora dessa seleção. Assim, já daí comecei a interpretar o vôlei de uma certa maneira, e é claro que tem uma grande influência de esse ciclo de Estados Unidos. Karch toma a seleção depois de Londres, 2013, e em 2014 chega esse título mundial. Assim, o meu estilo, a minha filosofia de jogo deriva muito da isso, toma muito da isso. Claramente, depois lo personalizei, porque estão muitas coisas que eu faço diferente rispetto a lo que são os ditames, as regras diciamo, da escola americana. Mas como referência principal, com certeza, olho a escola americana hoje. Alicia Glass, que por sinal, quando me lembro muito bem, quando ela veio com a seleção americana para o Brasil, um jogo muito, muito rápido, muito veloz, impressionante. E eu me lembro quando eles estavam fazendo uma preparação, enquanto a gente tinha a equipe profissional em Campinas, 2013, se não me engano, eles estavam passando por um momento na seleção americana com o Karch, e havia muito erro. Eles erravam bastante no treinamento, que estava acelerando muito, e a gente sempre fala isso, né, César? Da importância do erro, da importância de se treinar e de se correr o risco no treino, porque senão a gente não vai chegar na próxima etapa, e a gente ainda tem muitos técnicos que abominam o erro, não pode ter erro no treinamento. Então acho que uma dica legal que o Nicola passa pra gente é ter a influência da escola americana, que e a gente tá por aqui, como que o americano ousa a mudar e ousa dar o próximo passo, e nós precisamos também, né, nos nossos treinamentos, seja no nível que nós trabalhamos, ser ousados também, e as suas equipes, Nicola, sempre são muito ousadas. A gente sempre vê, inclusive, muitos comentaristas na TV falando, né, nossa, a ousadia com que as equipes do Nicola jogam é uma coisa, assim, muito legal de ver, mas muita gente, aliás, a maior parte das pessoas não vê o que acontece no treino, né? Quantas repetições, vamos tentar de novo, e isso faz parte do treinamento, muito, muito legal. Nicola, só fazer uma perguntinha em relação a essa influência dos Estados Unidos. Nicola, você chegou a assistir alguns treinamentos do kart, chegou a acompanhar algum período de treinamento da seleção americana? E se sim, quais os aspectos em termos de treinamento que você achou interessante incorporar no seu treinamento? Porque a gente vê o time jogando, claro, tem as características de velocidade, de sistematização, que os Estados Unidos é bem característico em relação a isso, mas em relação ao treinamento, quais as mudanças que você enxergou no time dos Estados Unidos ou na metodologia americana que você incorporou na sua metodologia de treinamento? Tive duas chances, 2013 e 2014, exatamente o mesmo período. Além de Alicia Glass, treinavo outras americanas desse grupo, Megan Hodge, Kirsten Richards. Trabalhei com Megan Hodge 3 anos no largo da carreira. Rachel Adams, Kirsten Richards, assim. Tive chance de passar algum período em Anaheim e acompanhar os treinos da seleção americana. Claro que é uma situação diferente, porque lembro que a organização, nesse tempo, eles trabalhavam em uma sessão diária solamente, larga, de manhã, que é um pouco diferente da como acostumamos a trabalhar em clube. Ma con certeza algún aspecto, por exemplo, saque passe, donde cada comienzo de treino, lembro, en esa fase, después puede ser que en los años, en el tiempo, mudó un poco, mas en ese periodo lembro que daba mucha atención a fase saque e passe, e todos os treinos empezavam sempre com uma fase saque e passe, por exemplo, e depois a fase global de jogo, claramente com o buscar esse jogo rápido, não só em condição clássica, optimal, falamos bola na rete, in system, como dizem eles, mas também
na situação híbrida no 3-4 metros, que é depois a marca também de times que eu treino. Muito legal, muito bom. Mais uma pergunta agora, Nicola. Quando você, já hoje com uma carreira extensa, vencedora, por sinal, eu peço para você voltar lá no comecinho da sua carreira. Lembra lá do Nicola no comecinho como técnico. A gente, quando começa como técnico, a gente vê os grandes treinadores, como você já falou pra gente, os treinadores que foram influências para você. E aí a gente molda a nossa filosofia de trabalho, e aí conforme os anos vão passando, a experiência vai chegando pra gente, os cabelos brancos vão chegando, a gente desenvolve a nossa filosofia lá do começo e muita coisa muda. Existe alguma ideia na tua filosofia de trabalho hoje que era diferente de quando você começou? Alguma coisa caiu por terra? O que mudou do Nicola de hoje pro Nicola lá no comecinho de carreira? Com certeza. Quero nominar também um outro técnico que foi uma referência muito importante comigo. Também se no Brasil, a vezes, por fazer polêmica, me meto contro tecnicamente hoje, ma Zé Roberto Guimarães foi uma minha grande referência. Eu lembro, agora você falou, quando ero jovem comecei a treinar na base ou na terceira, quarta liga, o sonho era chegar na Série A italiana. Uhum, Depois o sonho era de poder chegar na seleção. Eu lembro ainda como agora, a primeira vez que cruzei com Zé, no 2003, estamos falando de 22 anos atrás, em Montreux, torneio de Montreux. Montreux era um torneio ao começo da temporada. Não existia ainda todo o material à disposição que temos hoje em internet, tudo em sharing e tudo. Al tempo, tinha que tomar tu carro, viajar, e essa era a única possibilidade de ter contato com a escola brasileira, com a seleção brasileira. Eu lembro, Montreux em 2003, depois, não lembro se 2004 ou 2005, o Brasil passou um período de preparação na Itália, na zona de Belluno, Sédico. Eu acompanhei todos os treinos e Zé foi sempre disponível, sempre deixou assistir ao treino, e aí foi uma outra referência. Respondendo à tua pergunta, está em alguma coisa que mudaram. É claro que quando falei, tomamos Barbolini, Zé Roberto, tengo una clara filosofía, que es de no errar, de controlar a bola, de no errar, e ao começo, de consequência, o meu voleibol era muito parecido. E depois, você já antecipou, hoje o meu voleibol é muito ousado, e é uhum, claro que quando tu apresenta una filosofia, un modello di voleibol assim, è probabile che tu erra mais. Io faccio sempre l'esempio, se nós conduzimos un carro a 80 km horario, tem una probabilità molto bassa di incidentar. Se nós vamos a 200 km horarios, è molto probabile. Mas sim. essa cosa mudou, porque eu gosto muito de analisar as situações ou números, mas não só ou números clássicos, quem saca melhor, quem recebe melhor, quem ataca melhor, mas também vou um pouco mais dentro e mudou a minha filosofia. Por quê? Porque por muitos anos provavelmente pagava esse estilo de ganha quem erra menos. Uhum. Por muitos anos pagou essa filosofia. Hoje em dia, por lo que la mia visão è supportata da, ripeto, analisi che faccio continuamente, probabilmente oggi esso non paga mais. Oggi paga mais ser aggressivo sempre, assim è meno producente oggi tenere una gestione conservativa da saque, sabemos, è una situazione che no masculino era comum, normal, já 10, 15 anos atrás. Estamos chegando também no feminino. Os comentários que você sente, le sento também eu, quando sento na arquibancada, ah, não se pode errar todo esse saque, ah, continua a errar o saque, ah, não treinam o saque. Não é que é assim. É que em alguma situação é mais conveniente errar o saque que passar a bola ao outro lado e meter em ritmo de side out do time avversario. Assim, è una filosofia e oggi in dia fa parte também do voleibol feminino di alto nível.
E ainda falando sobre isso, Nicola, eu vou fazer uma pergunta aqui, vou quebrar o protocolo já aqui no nosso primeiro dia no Ataque e Defesa. Como que você vê essa questão da mudança do voleibol influenciando na base? Lá atrás, nas categorias menores, e eu falo isso com quem trabalha com os jovens atletas, com as jovens atletas, como é que você acha que essa mudança, essa aproximação, né, entre o masculino e o feminino, né, estão cada vez mais parecidos, né, o feminino já trazendo mais essa agressividade para o jogo, você enxerga alguma mudança lá nas categorias de base para levar os atletas a essa mentalidade, né, de ser agressivo, um jogo mais ousado, ou não? Você ainda observa que a base ainda precisa dos elementos fundamentais? Existe alguma diferença no método de treinamento ou nas prioridades que os atletas mais jovens precisam ter no seu desenvolvimento? O elemento técnico de base, analítica, precisa base como lo precisa adulto. Nós mesmo continuamos todos os dias a treinar situação técnica. Eh, o que eu vejo diferente é o approccio. Eu parto da un punto di vista, da una filosofia che non è mia, fez mia, ma non è mia, e che risponde a eso dettado. Non è che esistan differentes voleibol, è sempre un mesmo voleibol. Claramente se esprime con una qualità fisica, tecnica differente entre a base e l'adulto, ma non è che sono dois voleibol diferentes. Assim, o que eu pedi sempre nesses anos a Minas, a nossa base, era de preparar jogadora. Se queremos preparar jogadora pronta a jogar no alto nível, tem que preparar-se para jogar alto nível e tem que responder a essa demanda do jogo de hoje. Assim, eu assisto também na Itália, vi trabalhar a base de Imoco Conegliano. A base de Imoco Conegliano trabalha com a mesma filosofia da Série A de Imoco Conegliano. É claro que a levantadora da base não é Volosh. É claro que atacantes não são Gabi e Zu, mas a filosofia de trabalho é a mesma. E essa é uma coisa que tentei de aportar também nesses anos a Minas. É claro que isso pode criar um desconforto. Pode ser que o resultado não seja imediato, mas se nós olhamos para frente e o objetivo é de preparar o jogador a ser pronto a outro nível, para mim essa tem que ser a filosofia e o ponto de vista. Muito interessante, traz uma perspectiva para a gente pensar quais são os objetivos da base. É vencer na base, é preparar para as categorias mais velhas, e aí vai muito da diferença ou das diferenças dos objetivos de cada projeto. Então, se eu estou num clube que tem vistas a desenvolver atletas para o alto nível, eu preciso abordar o treinamento com uma visão de mais longo prazo, ou então eu preciso que as minhas atletas, as minhas equipes na base vençam na base, e aí esse approach muda bastante, né? E aí eu lembro da fala do Henrique Modenese, que foi finalista da Superliga esse ano, que falou, quando ele conversou com a gente aqui no nosso programa, que se ele pudesse voltar atrás do tempo de que ele era técnico da base, ele não seria tão preocupado com ganhar jogos, mas sim com desenvolver atletas. Muito boa lembrança. Nicola, vamos falar agora então sobre estudo. Você disse que antigamente a gente não tinha acesso, né, que a gente tem hoje à informação, muita coisa disponível pela internet. Isso que nós estamos fazendo aqui agora, há um tempo não era possível, era muito difícil de se fazer. Qual é a sua rotina de estudos? Quais são os meios, os métodos que você utiliza para estudar, para se desenvolver? Não só nas suas equipes e o estudo do dia a dia, né, que a gente faz para desenvolvimento do nosso trabalho no dia a dia, mas o teu desenvolvimento pessoal também. Como é que você aproxima, como é que você encara os estudos no seu dia a dia? Claramente, como você fala hoje, basta clicar su internet, tu vê chi è a melhor passadora da Superliga, che è a melhor atacante del campeonato italiano, che foi a melhor bloqueadora da Olimpiada. Assim, essa coisa aqui é à disposição minha, como à disposição de qualquer torcedor, que depois, de consequência, tem já a verdade na mão.
Assim, o meu estudio é mais centrado su situações um pouco mais detalhadas. Por exemplo, quando pouco antes stavo falando, quien erra menos gana, que fue comandamento por muchos años y que yo también crecí, admito, crecí también en esa filosofía. Oggi quando te falo, non sei se è così, è perché ti posso mostrare datos che nelle ultime due Olimpiadi, tomamos Olimpiada, chiaramente io treinavo até alguna semana atrás un team de alto nível, é claro que a minha referência tem que ser o alto, alto nível. Assim, o modelo era l'Olimpiada, por nós, por exemplo, e nas últimas duas Olimpiadas os números falam ao contrário. Addirittura in Tokyo, sobretudo, quasi, lembro col 58%, os times que erraram mais ganharam o jogo al final del jogo. Assim, não é que falo essa coisa por provocação ou por ser diferente. Analiso toda essa situação, analiso quais fundamentos, por exemplo, eu meti muita atenção no ataque nesses anos de Minas. Por quê? Porque vimos das estudos, da relevação que fazemos em todas as competências, não só na Olimpiada, que os fundamentos mais ligados à vitória é o ataque. Eu, personalmente, sempre dediquei muito tempo, uma percentagem muito alta do meu tempo à disposição ao passe, que claramente é imprescindível. Se tu não tem um bom passe, não pode construir um bom ataque. Mas os números nos mostram que o passe, em vez, é o fundamentos menos ligado à vitória. Que temos uma casística muito alta de jogos onde ganha o time que passa pior entre os dois. Com o ataque, em vez, raramente acontece isso. Raramente acontece que quem tem uma eficiência de ataque menor ganha o jogo. Muito, muito interessante. Não é o primeiro que fala isso aqui. A gente teve também no nosso outro canal o Chris McGowan, que hoje vai ser assistente da seleção americana de voleibol masculino, e ele falou exatamente isso. É muito bom. Professor Nicola Negro, agora falando um pouquinho da sua passagem no Minas. Você teve uma passagem espetacular no Minas, foi o técnico que mais ganhou com esse clube tão tradicional no Brasil, um clube que é conhecido por ter uma tradição enorme no voleibol. Ao que você atribui todo esse sucesso que você teve no Minas? Ma prima di tutto attribuo al fatto che tive atrás un clube increíble. Minas es un clube como pocos, no solo no Brasil, ma no mundo. Me metieron siempre a disposición times de grande calidad. Probabilmente, raramente eravamo favorito número uno, ma sempre comenzavamo a temporada por brigar, por ser la brigar por los títulos. Y a mi suerte, tengo que ser sincero, de ter he tenido en esos años asistentes y jugadoras que siempre acreditaron en esa filosofía. También en momentos de desconforto, lembro en particular modo un momento importante de la segunda temporada, da donde da ahí construimos todo lo que después conseguimos. Eso acho que fue a chave, porque si no está esa creencia, si no está esa acreditar, no trabalho está difícil. Eu posso predicar o que quero, mas sem isso nada era possível. E você teve algumas. Eu não vou entrar em polêmica nenhuma aqui, não é o objetivo do nosso programa de maneira nenhuma. Mas a gente fala muito aqui de liderança. A gente fala muito de como que um treinador de voleibol tem que se portar em relação a como ele lidera um projeto, como lidera um time. E você teve muitos momentos que você foi incisivo, foi energético com as suas atletas. Como você vê o seu estilo de liderança em relação a como que o time e o projeto nos anos que você teve no Minas foi influenciado por sua personalidade? Agora, primeira coisa, eu acho que probabilmente não sempre é percebido o que eu sou realmente, porque eu não tenho filtros. Eu não tenho filtros, eu sou sincero sempre, no bem e no mal. E sou um treinador com certeza muito apaixonado, que vive muito o jogo,
muito energético, muito intenso. E o time meu mesmo tinha essa característica. Não sou o treinador, também o time tive essa característica sempre. Uhum. Mas depois foi também uma narrativa que eu acho que foi errada, mas está bem assim. Mas se você conversa com as jogadoras, pode ser que alguma não tenha uma boa impressão de mim, mas por el resto eu acho que eravamo muito alinhados e isso foi uma chave do sucesso. Uhum. Una cosa che, per esempio, acho che era ben clara, io pressionavo molto il mio team, ponevo molta pressione al mio team, ma all'esterno io sempre difendevo il mio team, nessuno teneva che toccare o mio team o una mia giocatore. Adesso è una marca molto clara e acho che foi una delle chiavi del nostro successo. Mara- Aliás, todas as vezes que a gente via, seja na internet, seja na TV, alguma pessoa, seja atleta, seja membro da comissão técnica, falar alguma coisa sobre Coach Nicola Negro, sempre foram coisas muito boas. Muito Sempre, positivo, sempre, muito exatamente. positivas, e isso diz muito da sua liderança, professor. O que a gente vê na TV é uma pequena fração daquilo que acontece no dia a dia. Só sabe realmente aquilo, a pessoa que você é, o técnico, o líder que você é, quem trabalha com você no dia a dia. O que a gente vê na TV é uma pequena amostra de um técnico muito apaixonado, muito engajado, um líder que realmente tem a equipe na mão. Isso foi muito legal de assistir, muito legal. Exatamente. E os barulhos e ruídos que vêm de fora não refletem todos os depoimentos que vêm de dentro. Então, são ruídos, né? Muita gente falando aí de fora. Mas, professor, você... Desculpa, quer acrescentar alguma coisa? Não importa. É, Agradeço as palavras. E você passou muito tempo no Brasil, um tempo considerável que você pode analisar a estrutura do voleibol brasileiro como um todo. Como que você vê a estrutura do voleibol brasileiro em todos os âmbitos, em estrutural, em organização, em questão técnica, relacionado ao resto do mundo, principalmente a Europa, que você teve mais vivências, claro. Bueno, primero de todo, cuando falamos de o voleibol brasileiro, falamos de una de escolas principal do nosso esporte. Foi un movimento che dominò o voleibol mundial por 20-25 años. Começar dal titolo olimpico masculino nel 92 e proseguendo depois con toda l'epopea del masculino e del femminino. E oggi probabilmente a geografia mundial mudou un poco, non è mai la referenza che era, ma sempre fica una delle scuole principali. Io acho che la struttura del voleibol brasileiro è boa con alguna criticità importante. Por lo meno faccio un parallelo con lo che è la base in Italia, por esempio, o las categorías consideradas menores in Italia. In Italia, por fare un esempio, a base acaba con 18 años. Significa que 18 años o una jugadora ten o nível por estar em Série A ou tem una B2, una B1, una 2, tem 3 campeonatos intermedios nacionais entre la A e la base, diciamo. No Brasil eso no existe. È claro che non esiste por una complicanza geográfica. A distanza no Brasil sono enormi, non è come Italia, non è come Francia o Alemania, por dizer. Ma essa è una criticità importante perché, primero, a base até 21 años. Y eso rallenta. Para mí, eso rallenta. Na visão de outros, não, tem 3 anos mais de base para aprender. Para mim, rallenta o desenvolvimento de uma jogadora. A 21 anos, uma jogadora teria que ser já de nível internacional. E, assim, para mim, rallenta isso. E segundo, é claro que eu tenho algum exemplo. Temos nominas algum exemplo. Julia Cudes entrou no adulto com 15 anos. Giovanna Guimarães com 14 e meio. Luisa Vicente com 15 também. Mas todas as outras jogadoras que não são prontas por esse nível, que tenho que continuar o desenvolvimento.
A Superliga C dura una semana, a Superliga B son 9 jogos, e depois sabemos que os clubes preferem uma jogadora de 38, 40 anos experiente a uma jogadora jovem. Assim eu vejo um buraco, um bug enorme entre a base e l'alto nível. E é por isso que depois investimos muito casos de jogadora brasileira que maduram e explodem a 26, 27, 28 anos, quando na Europa a jogadora quase só está para aposentar. Olha só que interessante essa diferença. E aí já fica uma dica para quem nos assiste e promove voleibol no Brasil, pensar com carinho essas. E considerando as diferenças geográficas, o tamanho do território brasileiro, como que nós podemos, talvez, regionalizar, não é? Ligas menores, talvez por região, para que a gente consiga absorver uma quantidade maior de jovens atletas aí para os níveis maiores, né? Os níveis, as idades adultas. E como sempre a gente fala, aumentar a base da pirâmide. Ter mais atletas, mais times, mais incentivo para quem começa lá embaixo, nas categorias menores, ter mais atletas, que é o caso dos Estados Unidos, por exemplo, que tem milhares, centenas de milhares de atletas jogando voleibol. Eu acho que a prioridade seria subir o nível técnico e de jogo de Superliga BS, porque é claro que se tu tem a Gabi de turno da sub-18 vai jogar na Superliga A, mas temos que pensar a todas as outras jogadoras que em vez não são prontas para a Superliga A. O salto é enorme, assim, tem que ter um passaggio gradual em campeonatos que però tenham que continuar esse processo de crescimento. Perfeito. Muito bom, muito bom. Professor Nicola, vamos falar agora então sobre as suas experiências internacionais, seja na Itália, na Polônia, seleções, por onde você passou, em diversos lugares do mundo. Como que essas experiências internacionais ajudaram a moldar o coach Nicola Negro de hoje? Quais foram as experiências, se você puder contar para a gente um pouquinho, que você viveu nesses diferentes lugares e como que elas influenciaram o seu estilo, a sua filosofia de trabalho hoje? Você já falou aqui pra gente, né, um pouquinho, da sua passagem pela Itália, aliás, não passagem, mas é da Itália, mas observar José Roberto Guimarães jogar e é aquele estilo mais, não vamos dizer mais antigo, mas um estilo de jogar voleibol, que é o estilo, né, de se preocupar com poucos erros, de jogo mais agressivo. Você pode traçar para a gente esse panorama das suas experiências internacionais e como que elas contribuíram para o coach Nicola Negro de hoje? Foram fundamentais, sobretudo eu sempre lembro com prazer os 4 anos de seleção de Turquia. Eu tive sorte também aí de chegar a sentar no banco como assistente de uma seleção com 27 anos. Foi a primeira experiência de nível internacional. É claro que trabalhando na Liga Italiana, na Uno Italiana, tinha já contato, porque agora você fala Zé Roberto, eu lembro, nesses anos cruzávamos quando ele treinava as Cavoliere Pesaro com Sheila, Mari, Jaqueline, toda essa jogadora. A minha primeira temporada, lembro, joguei contra o Perugia de Fofão, Valesca, assim, sempre tive contato com jogadoras de nível internacional na Itália, mas claramente trabalhando em um nível internacional de seleções é diferente, e foram 4 anos muito importantes para o meu crescimento, para a minha formação. Depois dessa experiência com a seleção de Turquia, que, atenção, hoje a Turquia é uma da top mundial, ao tempo não era. Nós começamos um ciclo com um grupo muito jovem, que depois de 6 Quem era o anos... técnico na época, Nicola? O Era o técnico era Marco Aurélio? Alessandro Chiappini, que era italiano. Nós trabalhamos da 2007 a 2010 e depois de nós chega Marco Aurelio Motta. Foi o E Marco nel Aurélio depois. 2012, con esse gruppo che cominciò il suo ciclo nel 2007 con a gente, a Turchia per la prima vez nel 2012 classifica all'Olimpiada
e fue un risultato storico porque fue el primero sport de conjunto que llegó a una Olimpiada por la Turquía. Legal. Era o grupo de Nasa Demir, Gözde Kerdar, Eda Erdem, que ainda joga, Neriman Ozoy, esse grupo, esse grupo. E depois da experiência de 4 anos com a seleção de Turquia, continuei ao lado de Chiappini por 2 anos na Polônia, em um clube de Atom Sopot. Ganhamos a Liga de Polônia, chegamos a quartas de final de Champions League. Daí passamos uma temporada em Azerbaijão, al Azerbaiján Bakú, quando o Azerbaijão conhecia essa idade del oro. Durou pouco, infelizmente, mas foram campeonatos importantes. E depois dessa experiência, comecei o meu caminho da primeiro treinador, começando na temporada 13-14, 2013-2014. Que espetáculo. Muito legal. César Feijão Benatti, a gente podia ficar aqui falando mais quanto tempo ouvindo o coach Nicola falar, hein? Quanto tempo hoje? Nicola dá tantas lições que a gente precisaria de umas 10.538 horas para continuar aqui aprendendo com ele. Olha só, 10.538 horas para a gente começar a ficar satisfeito e absorver toda essa informação. Mas a gente agora queria conhecer o coach Nicola um pouquinho mais de perto. Então, pela primeira vez aqui no Ataque e Defesa, galera, se liga aí que é a hora do quadro Ataque e Defesa. Isso aí. O Ataque e Defesa é tradicional já, nosso antigo programa, mas agora é o Ataque e Defesa no canal Ataque e Defesa. Olha só, vamos lá. Coach, preparado para as perguntinhas? Vamos lá, então. Primeira pergunta, conte pra gente um momento importante ou marcante da sua vida que influenciou quem você é hoje. Acho que estão muitos crucevias, não sei como dizer, crossroads. Falei já a primeira chamada na seleção de Turquia, de coach Chiappini, em 2007. Claramente era um treinador muito jovem, com pouca experiência, e me vi catapultado ao máximo nível internacional, tomando contato com o voleibol mundial. E isso, com certeza, é um primeiro crossroad importante. E depois, claramente, eu acho que a minha chegada no Brasil, eu olhava a Superliga como algo de inarrivabile, un mondo a parte para mim. E foi uma surpresa nel 2019 quando cheguei, imagina depois quando chegamos a ser campeão da Superliga e tudo o resto. Assim, esse é um outro momento que seguramente marcou a minha carreira, a minha trajetória. Tenha certeza que pra gente também foi um marco muito grande a tua passagem pelo Minas e nós somos gratos por ter tido a oportunidade de assisti-lo liderar uma equipe tão vitoriosa, muito marcante pra gente também. É isso aí. Nicola, a nossa segunda pergunta é em relação a livros. A gente tem uma veia educacional aqui muito grande e eu e o Peter, a gente adora ler. Inclusive, o Peter é autor de livro. Então, conta pra gente quais são os seus livros preferidos, alguma dica de leitura que você tem pra gente, para os nossos telespectadores. Agora, eu tenho que ser sincero. Como eu vivo e respiro voleibol todo dia, quando tenho algum tempo livre, quero fazer algo diferente por sobreviver. Assim, principalmente eu lego biografias, que seja biografia de atletas, de músicos, artistas, mas está um livro, cada um tem uma referência. Falamos que a minha Bíblia pagana, que é Win Forever, de Pete Carroll. Pete Carroll é um decano, um treinador de futebol americano. Win Forever é um livro que ele escreveu muitos anos atrás e que narra, explica a filosofia de trabalho dele. Eu fiz minha essa filosofia, é uma filosofia que nasceu nel periodo que ele treinava a Southern California, in NCAA, e depois mudou também, voltou na NFL
por muchos años a Seattle Seahawks, levando esa filosofia, Win Forever. È un libro che, come ripeto, per me è una referenza molto importante e consiglio a lettura. Non so se si incontra in internet, io Provavelmente. tenho com muito cuidado uma cópia Já desde está muitos anos. anotado. Aqui nos Estados Unidos, com certeza a gente vai encontrar, então já está na É minha lista. assim, César, é um livro que te consiglio vivamente. Para mim é Maravilha. um caposaldo do meu coaching. Já vou entrar no Amazon aqui e já vou comprar. Já, porque vai ser minha próxima leitura. Muito bom. Vamos lá, próxima pergunta. Coach, você é muito comum que a gente conversa com muita gente. Alguns têm, outros não têm. A minha pergunta é sobre mentores. Você tem mentor ou mentores? E se sim, quem são? Eu tive, como assistente, trabalhei com diferentes treinadores. Na Itália, praticamente cada temporada, troquei o primeiro treinador, não fui legado a um treinador. E depois, invece, foi esse ciclo de 7 anos ao lado de Alessandro Chiappini. Sì, è innegabile che il mio primer mentor foi Alessandro Chiappini, con cui io cresci come assistente, come treinador, e claramente influenzò molto il mio coaching. E depois, oggi tenho sorte e un po' de vergogna também de dizer che il mio mentor lo considero Karch Kirali. È una storia fantastica perché, come por muchos otros, Karch era un mito. Quando ero giovane e ele giocava, era un mito. E depois, grazie al voleibol, io consegui conoscere ele, entrare in contatto con ele. Oggi tenho connessione diretta con ele e quando tengo alguna dúvida, quando sto in difficoltà o tengo un problema de coaching, non sei come comportarmi, tengo esa sorte de poder conversar con ele, pedir una suggestione, un consiglio e assim considero Karch un po' come un mentor oggi. Art Maravilha. Crowley, que é uma pessoa e técnico espetaculares. E eu Gente sempre digo boa mesmo. para os jovens, procurem, assistam esse cara jogar voleibol. Assistam ele jogar, que é uma coisa assim que a gente dificilmente vai ver novamente na época que ele jogava, tanto indoor quanto na praia. Ganhou tudo nos dois terrenos. Nicola, a nossa próxima pergunta é um pouquinho mais filosófica. Então, se você pudesse mudar uma coisa no esporte, o que seria e o que é esporte para você? Ok, se eu potessi mudar oggi, baneria o social do sport perché sono a rovina do sport. Oggi sabemos que vivemos una realidade, una era hipertecnologica, immediatista, ma eso non aiuta o sport. Eu veo sofrer sempre mais meninas, porque antes de ser jogadoras son meninas que se dedicam todos os dias ao trabalho no ginásio por crescer e erram um jogo e são matadas. E isso afeta, é indubio que isso afeta. Assim, se pudesse mudar uma coisa, cancelaria totalmente isso, que acho que não é nada de bom para o esporte. Verdade. E o que é esporte para você? O que é esporte na sua vida? O esporte sempre foi a minha paixão e hoje eu me sento uma pessoa muito sortuda, muito fortunada, porque tive a chance de fazer da minha paixão meu trabalho, minha profissão, e isso é algo de incrível. Maravilha. Nossa, que espetáculo. Nicola, você tem algum arrependimento na sua vida? E se sim, qual que é o seu maior arrependimento? Ma ligado ao voleibol, Qualquer coisa que você queira nos dizer. Pode ser relacionado a vôlei ou não. Se não tiver também, não tem problema nenhum. A gente teve vários convidados que não disseram tenho não ter. arrependimento. Então, tá. Maravilha. Pero, Não,
Escrito. Já tá tengo aprovado. tenho alguma decepção por alguma situação que poteva ser e não foi, ma arrependimento no. Sempre tomei a decisão que sentivo de tomar e também quando não deram certo, como se foram alguma experiência ao largo da minha carreira não positiva, acho que foram sempre passagens que me fizeram crescer, algo que levo no meu bagagem. Assim, arrependimento não tenho. Claro, decepção por alguma coisa que poderiam ser e não foram. Então vamos virar a moeda e vamos falar do maior orgulho. Qual que é o seu maior orgulho? Maior orgulho, profissionalmente, acho o que nós conseguimos fazer no Minas. E quando falo de isso, não me refiro só aos troféus, aos títulos que nós ganhamos. Nós, além de isso, conseguimos construir um modelo, uma filosofia de trabalho e de jogo que conseguimos manter por anos, trocando jogadoras. Saíam jogadoras, entravam outras jogadoras, saíam assistentes de ACT, entravam outros, e nós conseguimos sempre manter essa cultura, esse trabalho eficiente. Isso acho que é o maior orgulho que eu tenho de essa passagem no Minas. Maravilha. Que espetáculo. É para se orgulhar mesmo, viu, professor? Parabéns. Por favor. Então agora, mais pessoal, então. Vamos conhecer o Coach Nicola mais pessoal. Alguma coisa, momento revelação. Momento de Alguma coisa revelação. que ninguém sabe ou que pouca gente sabe. Completa a frase para mim. Ninguém sabe que o Nicola... Não sei. Gosto de colecionar moedas particulares, diciamo assim. Olha Olha, que só, legal, que que legal. bacana, que Isso legal. é uma Quando baita... viajo in un lugar nuovo, gosto Uhum. de ter como lembranza alguna moneda assim. E, e acho que não é tão segredo também para o pessoal. É um grande fã de rock and roll, né? Grande. No, isso é claro que não é um É, segredo isso por não é ninguém. tanto segredo. Muita gente Eu sabe. que relaciono muito com isso, porque eu também sou muito fã de rock. Então, tá certo. A próxima pergunta é sobre família, professor. Complete a frase. Família é? O voleibol. Ó, Olha, a minha família são meus pais, que infelizmente estão longe, ou eu estou longe deles no, há muitos anos, mas sou solteiro. É uma escolha que eu fiz sempre, porque eu sei que casei com o voleibol muitos anos atrás. Passei 15 dos últimos 18 anos fora da Itália, trabalhando no exterior. Sei que a nossa vida é muito precária. Hoje estamos aqui, amanhã em outro lugar, e depois de amanhã não sabemos. Assim, fez uma escolha, não sei se dizer também egoísta em algum momento, mas sempre focada no meu trabalho. maravilha. Muito, muito legal. Vamos lá, então. Próxima pergunta. Professor, você tem alguma pergunta ou algum comentário, alguma pergunta que você queira fazer para o César e para mim? Sería curioso de saber si está algo de esos ciclos de minas, del juego de minas que llamó a su atención en particular. Eu começo porque eu falo bastante de liderança e, para mim, o seu estilo de liderança, para mim, foi o que mais chamou a atenção e que eu tirei muitas lições. Esse lance da honestidade, da sinceridade que você falou e de proteger o seu time foi algo que me ensinou muitas lições e claro que cada um de nós temos os nossos comportamentos, as nossas personalidades individualizadas, mas esse fogo, essa maneira de ver o trabalho como algo que você pode pôr a energia e ainda cuidar dos seus atletas e performar em altíssimo nível, foi o que mais me chamou a atenção e o que mais me ensinou assistindo o Minas jogar e estudando como você se comporta. Então, para mim, foi muito legal ver essa parte e me ensinou bastante. Bom, para mim,
além disso que o César acabou de dizer, do ponto de vista do jogo na quadra, como eu já disse anteriormente, foi a ousadia e a agressividade que as suas equipes, ano após ano no Minas, sempre apresentaram, e como você disse para a gente, que essa manutenção dessa filosofia de jogo com os diferentes rosters, né, as diferentes meninas que passaram pelo Minas, essa manutenção desse estilo de jogo agressivo, e que em algumas vezes a gente via sair ali um pouquinho do prumo, né, no jogo, um levantamento mais rápido, fora de tempo, e você, isso aí vai pay off, isso aí vai compensar ali na frente. E todo ano realmente acontecia. Né? Todo ano compensava, sempre chegando nas cabeças, esse jogo agressivo, para frente, para cima. E isso acabava me chamando a atenção também quando a gente via, após algum erro que acontecia, a equipe como um todo já pensando na próxima bola, como dava quase que para ler no semblante das atletas e no seu, como é que a gente vai fazer para na próxima bola a gente ser agressivo de novo. E ser agressivo de novo. E a equipe parecia não voltar atrás desse compromisso com um estilo de jogo muito agressivo, e que para mim isso foi, do ponto de vista de dentro da quadra, o que mais me chamou a atenção, e aprendi muitas lições também. Muito legal. Muito bom. Ótima Agora, pergunta, professor. sobre o que falou César, acho que é claro que, como você falou, provavelmente algumas vezes não são compreendido alguma atitude, mas o que disse, eu não tenho filtros, como são naturalmente assim, e faço, transmito todas as emoções, positiva ou negativa que seja. Sobre o que falou Peter, isso se faz a dois princípios que nós tínhamos como time. Primeiro, de filosofia, por nós era run as faster as you can. Assim, nós jogávamos o mais rápido possível em qualquer situação de jogo. E outra é o approach ao erro. Discutimos muitos nos anos disso. Por nós, o erro nunca foi algo de negativo. O erro não é algo de negativo. O erro faz parte do jogo. O que é fundamental é a gestão do erro. Claro que se tu me ataca 3 bolas seguidas no meio do bloqueio ou fora com o mesmo colpo, isso é uma coisa grave. Ma o erro non, cioè, faz parte do jogo, não é uma coisa negativa e nunca nós olhamos ao erro como uma coisa negativa. Isso é algo... Professor, assiste de novo. Ouve esses últimos 30 segundos, coloca no loop. E principalmente a gente que trabalha com a base, assiste de novo, e ouve de novo, e ouve de novo. A gestão do erro. Que espetáculo. A gente bate muito nessa tecla, professor. Muito, muito, muito mesmo. E independente de nível, ou categoria, ou gênero, ou idade. O erro tem que ser visto como parte do processo. Muito, muito bom. Professor, a gente está agora nesse novo canal, Grande Ataque e Defesa, que é um canal que tem uma exposição espetacular. E para nós crescermos o nosso projeto, o nosso programa Set Point, a gente pede a indicação dos nossos convidados para a gente trazer outras pessoas para a gente bater um papo legal como esse. Então, por favor, nos indique 2 pessoas para a gente bater um papo bacana. Técnicos, entende? Pode ser. Pode ser técnico, pode ser preparador físico, psicólogo do esporte, qualquer pessoa ligada ao voleibol. Entendo não jogadores, técnicos ou CT. Sim. Eu consideraria claramente 2 pessoas, com certeza. Rodrigo Fuente Alba, que foi o único assistente que foi a meu lado do primeiro ao último dia dessas 6 temporadas do Minas e que pode acrescentar a discussão do ponto de vista dele. Ele foi o observador mais privilegiado de isso que nós conversamos hoje, porque lo viu a contato direto e com olhos críticos, porque várias vezes nos confrontávamos su essas coisas. E l'altro è un preparador, claramente, Alessandro Marinho. Io sempre sottolineio questa cosa. Molta parte del nostro successo
é ligada também ao trabalho de Alexandre. Alexandre é outra pessoa como o sottoscritto, como eu, muito enérgica, muito intensa, mas que no trabalho é muito meticuloso, estudioso, calculador. E cada temporada, quando nós planejávamos, eu perguntava, Alexandre, nós temos que estar bem aqui, aqui e aqui. E nós estávamos sempre bem no momento que contava. Isso nos faceva passar por períodos de sofrimento, mas sabevamo che se queríamos ser performantes quando contava, teníamos que poner na conta algún periodo de down, donde no nos exprimíamos al 100%, donde sofrivamo con times menores, eso creava muita polêmica, mas nós sabevamo que era a via por chegar quando contava. E Alexandre nisso foi cirúrgico, assim pode acrescentar muito na parte da gestão extra técnica, dizendo. Maravilha. E Grandes quem, indicações. Muito obrigado. muito obrigado. E quem sabe, quem trabalha, professor de educação física, que sabe do conceito que a gente chama de periodização, sabe que não dá para manter a equipe no top o tempo inteiro, que a gente precisa estrategicamente escolher os momentos em que a gente planeja ter o maior rendimento e que esses momentos que aparentemente são momentos em que a equipe rende menos, entre aspas, são momentos que muitas vezes são planejados para que depois, lá no momento decisivo, a equipe esteja lá no auge. Então, você aí, professor, professora, se você planeja a sua temporada, saiba que não dá para manter a equipe lá no alto o tempo inteiro. A gente precisa escolher os momentos cirurgicamente, como o professor Nicola acabou de dizer aqui para gente. Espetacular. E Professor, a Peter, gente quero adicionar-te, já não é fácil planejar e chegar al 100% quando conta se tu tem um objetivo. Imagina um time como o nosso, que cada temporada começava com 6 competições da disputar e 6 troféus da buscar. Assim era, é um aspecto muito complicado, não é um aspecto secundário. E Sem eu dúvida. sempre falo que nós trabalhamos com pessoas, com pessoas. E muitas vezes as suas atletas aí, você que trabalha no alto nível, são mães, têm as suas famílias, têm os seus problemas pessoais, e a gente nunca pode perder isso de vista. Imagina um calendário extremamente exigente, como que essa gestão ela é importante, inclusive em tempos em que a gente discute muito a saúde mental de todo mundo. Como é que a gente vai Exatamente. manter essas meninas focadas, essa equipe focada? Não dá para manter tudo a 100% o tempo inteiro. Os momentos de recuperação são muito, muito importantes. Espetacular. Muito obrigado por esse insight, professor. E agora, a gente aqui nesse canal que tem uma abrangência muito grande, tem muita gente que nos assiste, fãs de voleibol, técnicos de voleibol, sejam brasileiros, estrangeiros, técnicos de seleção, professores lá da escola municipal, lá do interior do Brasil, que tem aquela equipe que às vezes tem uma bolinha só para dar o treino para a criançada, gente que não tira o corpinho do sofá enquanto não acaba o último ponto lá da Superliga. Professor, deixa um recado para todo mundo que nos assiste e nos ouve. O recado que eu dou sempre aos treinadores de base, treinadores de categorias inferiores, que olham como referência a quem trabalha mais em categoria mais alta, é de observar o jogo. Observar o jogo. É claro que isso não significa al dia depois voltar no ginásio e copiar o que se faz no alto nível, mas observar o jogo por ver de onde está vindo o voleibol. Faço algum exemplo concreto, mas não é Minas. Se nós tomamos as primeiras 5 ou 6 seleções mundiais, Estados Unidos, Brasil, Itália, China, Sérvia, Turquia, por exemplo, se todos os atacantes laterais hoje fanno a passada na linha ou dentro da linha, quando eu vou assistir a base e vejo que impongo, ordina a jogadora de abrir 3 metros da linha laterais. Sì, pode ser
propedêutico por não sei quê. Mas se queremos, de novo, preparar jogadoras por ser pronta para alto nível, temos que apertar esse trabalho ao que é o modelo de jogo do voleibol de hoje. Outra coisa que eu veia, me chegavam todas, não só da Minas, também dos outros clubes, me chegavam todas centrais que esperavam com o braço esteso sobre a cabeça. Dice, ma ¿por qué? Porque me piden de estar, siempre me pidieron de estar. Ok, eu não quero dizer que isso é errado, não, mas vem comigo. Ordinei ao meu scoutman de fazer uma montagem com todas as centrais melhores do mundo. Era 4 ou 5 anos atrás. Washington é o Bobo dos Estados Unidos, Wang e Yuan de China, stava Chirichella danesi d'Italia, Ana Carol e al tempo era Thais, no, non era Thais, era un'altra central brasiliana. Insomma, tomamos 10, 12 centrais a Stevanovic de Sérvia, nenhuma faz a espera sobre a cabeça. Todas com o braço livre embaixo. Ou seja, não é que quero convencer-te, mas olha o que faz a boa. Vamos a mudar essa coisa. Agora, felizmente, o regulamento novo nos impone de ter o braço embaixo, porque se não é falta, assim resolvemos o problema. Um exemplo estúpido, mas por dizer, eu continuo a ver trabalhar na direção quando o voleibol hoje pede outra cosa. Un altro esempio che foi una polemica enorme, enorme no Brasil, perché io trabalho só lateralmente na recepção. Ma non è che trabalhar frontalmente è errado. Para mim lo è, ma lo è in funzione del tipo di saque, da traiettoria di saque che chegano oggi. Con saque de 25-30 anni atrás, donde a gente nem sabe, ma il regolamento non permetteva di toccare a fita. Uhum. Il regolamento 30 anni atrás non permetteva nem di toccare a fita. Claro che la traiettoria era sobre 2 metri a rete, era standing float da 5 metri fuori dalla linea del fundo campo, tenía todo el tiempo un receptor de mover atrás e usare la frontalidade. Oggi no, assim non è che una tecnica è corretta, una tecnica no. Una tecnica è necessaria per rispondere à demanda do jogo de hoje. Assim, o recado que eu deixo é observar o jogo, observar o voleibol em que direção está vindo e tentar de trabalhar nessa função, nessa direção. Olha só que espetáculo. A gente sempre diz, professor, que técnica que não responde à demanda do jogo é apenas estética. Né? Exatamente. Exatamente. Só é técnica aquilo que resolve um problema que atende a uma demanda do jogo. Senão a gente só está fazendo para foto, né? A gente só está fazendo aquele movimento para foto, para o vídeo. Muito legal. Professor, eu queria imensamente agradecer você separar um espaço na sua agenda para vir conversar aqui com a gente. É um privilégio tê-lo aqui conosco, tão vencedor, tão importante para a história recente da Superliga Brasileira. Obrigado por ter passado um tempinho aqui com a gente, conversando, contando um pouco da sua história. Eu desejo muito sucesso por onde você passar, nos próximos desafios, que você possa continuar sendo essa inspiração para jovens treinadores, jovens professores, para que a gente possa continuar observando o jogo, fazendo ajustes, e se a gente quer preparar atletas para o mais alto nível, nós precisamos realmente observar o que está sendo feito no alto nível. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje trocando essa ideia. Professor Nicola Negro, eu que já o conheço desde a época que a gente palestrou junto naquele curso lá há alguns anos atrás, no meio da pandemia, que a gente se mergulhou em estudar voleibol mais a fundo, que de alguma maneira esse projeto nasceu daquela época lá. Mas eu gostaria muito de agradecer esse tempo que você dedicou a gente. Queria te dar os parabéns pela história linda que você construiu, não só no Minas, né? O Minas, claro, foram os últimos anos da sua carreira, mas toda a sua carreira, desde lá no comecinho na Itália até hoje em dia, e te desejar muito mais boa sorte, muitos bons ventos trazendo esse seu novo desafio que está por vir. E agradecer por todas as lições também, pela sua personalidade, pela sua honestidade, pela sua
sinceridade, tanto nas palavras quanto nos comportamentos, que para quem está com olhos e ouvidos e coração aberto, funciona como grandes lições. E para mim, com certeza, funcionou como grandes lições. Então, professor, muito obrigado e sucesso. Eu que agradeço o convite de vocês. Foi um prazer poder falar apertamente de voleibol, confrontar-se sobre o nosso voleibol. Obrigado por tudo. É isso aí. Então, para você que acompanhou esse episódio até aqui, esse ponto, muito obrigado. Sejam muito bem-vindos ao programa Set Point aqui no canal Ataque e Defesa. É um prazer, uma honra enorme estar aqui nesse grande canal que fala de voleibol e muito mais. E a gente está fazendo nossa linha educacional do canal aqui e temos muita honra e muito privilégio de estar aqui falando e convidando muitas pessoas importantes do nosso esporte. Então, muito obrigado para você que acompanhou esse episódio até aqui. Galera, vai no YouTube, deixa um recado pra gente, o que você achou desse episódio, um recado pro Coach Nicola, e não se esqueça de voltar para conferir o próximo. Valeu! É isso aí, galera. Valeu, até o próximo! Onde que nós estamos? É isso aí, galera. Seja muito bem-vindo ao Set Point, o projeto que fala de voleibol, liderança, construção de times e muito mais. É isso aí. Meu nome é César Feijão Benatti e eu estou aqui com meu brother Peter Bristotti. E aí, galera, tudo jóia? Vocês vão me ver aqui, ó, muito com um caderno, com caneta na mão, anotando igual um frenético aqui nessa casa nova maravilhosa. É isso aí. O nosso projeto é dedicado à educação de treinadores de voleibol, de pessoas da educação física que queiram se desenvolver no lado profissional e no lado pessoal também. Aqui a gente vai ter muitos convidados que vão nos trazer muitas lições em relação ao que é a nossa profissão de treinador de voleibol. Eu e o Peter somos treinadores já há muitos anos aqui nos Estados Unidos e a gente dedica esse projeto à educação de técnicos de voleibol. É isso daí. Esse projeto tem uma linha educacional e nós vamos trazer aqui profissionais das mais variadas áreas, sempre envolvidos com esporte, com voleibol, que vão nos ajudar, ao César e a mim, a crescermos pessoalmente, profissionalmente, e você também, independente de onde você trabalha, seja no alto nível, nas equipes profissionais, na escola, no projeto social, na prefeitura, todos nós, a começar por nós dois, todos nós vamos aprender muita coisa com todo mundo que vai passar por aqui. É isso aí. Então a gente tem um encontro marcado toda segunda-feira às 19 horas, onde a gente vai soltar todos os nossos episódios semanalmente ali. Então a gente espera vocês aqui no Set Point e a gente agradece bastante ao Ataque e Defesa por essa oportunidade de trazer conhecimento de alto nível sobre voleibol, liderança, construção e gestão de times e muito mais. É isso aí, galera. Vem com a gente.